Até lá. Mais querido presidente, senadora Ana Rita, senhores e senhoras que nos ouvem, nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado. Os jornais de hoje, presidente, falam de manifestações pelas capitais do país contra o reajuste da tarifa de transporte coletivo. É o que retrata o jornal Folha de São Paulo, falando das manifestações e dos episódios ocorridos na noite de ontem, na capital paulista. Manifestações de igual teor ocorreram também no Rio de Janeiro e em outras capitais brasileiras. Lamentavelmente, há uma caracterização, sempre a grande mídia classifica, e isso aí me chamou a atenção em algumas matérias nos jornais, a grande mídia classificar os manifestantes contra o aumento da tarifa de transporte coletivo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de vândalos. Quando são os manifestantes da Turquia pelas liberdades democráticas, são ativistas. Ora, é preciso dizer claramente que a luta dos manifestantes turcos não tem diferença da luta justa contra o aumento da tarifa de transporte coletivo nas capitais brasileiras. É importante destacar que o direito de mobilização desde 1988, graças ao senhor, senador Paulo Paim, a mobilização do povo brasileiro, desde a Constituição de 1988, é o direito de manifestação e de mobilização um direito sagrado. A Constituição, quando estabeleceu o direito à manifestação por direitos, compreendeu que era, inclusive, garantido ao cidadão fazer manifestações em locais livres, sem armas, porque entendia que as manifestações populares eram manifestações por direitos de cidadania. Ora, alguns vão dizer que a manifestação restringe o direito de ir e vir. Ora, como uma manifestação pode, é lógico, respeitando o direito de ir e vir, mas como fazer uma manifestação se não assegurar nessa manifestação que ela chame a atenção da opinião pública para direitos básicos? No caso de São Paulo, eu não quero saber das razões, não quero entender as razões pelo reajuste, para o reajuste da tarifa de transporte coletivo de R$ 3,20. Mas, no caso de São Paulo, do Rio e de outras capitais, me parece elementar a mobilização por um direito também de ir e vir, porque a maioria dos trabalhadores pobres, a maioria dos estudantes pobres, não tem o direito a ter R$ 3,00 por dia disponível, a ter por mês mais de R$ 200 para ser destinado ao transporte coletivo. Então, em primeiro lugar, é importante entendermos que o direito de manifestação é um direito sagrado e assegurado pela Constituição de 1988. Em segundo lugar, tem que se definir a quem pertence mesmo? O que é mais criminoso? Se é atender os empresários de transporte coletivo e reajustar a tarifa de transporte coletivo, se é isso que é mais criminoso, ou se é o direito, ou é criminalizar o direito de manifestação de trabalhadores e de estudantes. Me parece que o caminho não é criminalizar o direito de manifestação de trabalhadores e estudantes. É a velha frase, a velha consígnia, antes de compreender a violência do rio, temos que entender qual é a violência das margens que o oprimem. O que deve ser entendido é que é inaceitável quando a presidente da República edita uma medida provisória, senador Paulo Paim, meu querido presidente, uma medida provisória está tramitando agora no Congresso Nacional. A presidente da República editou essa medida provisória na semana passada. Essa medida provisória isenta das alíquotas de PIS e CONFINS as tarifas de transporte coletivo. E por que
a senhora presidente da República editou essa medida provisória? Para evitar o aumento das tarifas de transportes coletivos. E o que é que os empresários de transporte coletivo fazem em contrapartida uma semana após a edição da medida provisória? Ou seja, após ter sido concedida aos empresários de transportes coletivos isenção de PIS e COFINS, vantagens tributárias do contribuinte brasileiro, do povo brasileiro, eles reajustam por todo o país a tarifa de transporte coletivo e o pior, os prefeitos aceitam. Por isso que esta é fundamentalmente uma questão de vontade política. Esta mesma solicitação que foi feita à Prefeitura de São Paulo, à Prefeitura do Rio de Janeiro e a outras capitais brasileiras de reajuste da tarifa de transporte coletivo, desavergonhadamente por parte das empresas de ônibus, foi feita à Prefeitura da capital do meu estado. Ao prefeito da capital do meu estado, ao companheiro Clécio Luiz, prefeito de Macapá. Só que a resposta do prefeito de Macapá foi diferente da resposta dada pelo prefeito, por parte dos prefeitos das outras capitais. O prefeito de Macapá disse não aceitava a proposta dos empresários de transporte coletivos da nossa capital para reajustar a tarifa de transporte coletivo da nossa cidade de R$ 2,30 para R$ 2,69. Aliás, o prefeito fez mais. Disse que não aceitava debate sobre reajuste da tarifa de transporte coletivo. Aceitava debate sobre o sistema de transporte coletivo na capital do estado do Amapá. Um sistema de transporte coletivo que não tem há 30 anos, não tem licitação para novas linhas de ônibus na capital do estado do Amapá. É porque também os empresários de transporte coletivo na minha capital estavam mal acostumados. O prefeito anterior deu 3, 4 reajustes à tarifa de transportes coletivos. Ou seja, estavam acostumados a terem governos municipais submetidos às suas vontades. Lamento informar que, pelo menos na capital do meu estado, esse tempo acabou. O prefeito Clécio Luiz tomou uma decisão política. Não aceita reajuste da tarifa de transporte coletivo. Não aceita sequer debater isso. E se por acaso os empresários insistirem em ir na justiça, a prefeitura utilizará todos os meios necessários de mobilização popular e todos os meios jurídicos necessários para evitar o aumento da tarifa de transporte coletivo na capital do meu estado. Nós, em Macapá, queremos debater um novo modelo de transporte coletivo. Em Macapá, nós iremos fazer o que não foi feito há 30 anos. Vamos fazer licitação para novas linhas de ônibus. E vamos, se possível, a partir dos estudos sobre a tarifa de transporte coletivo, ao contrário do que aconteceu, do que está ocorrendo nas outras capitais do Brasil, nós vamos, a partir dos estudos, se for necessário, reduzir a tarifa do transporte coletivo. É porque tem que acabar no Brasil com essa máfia. Tem que dizer a quem servem os governos. Os governos não podem ser ditada, a tarifa do transporte coletivo não pode ser ditada pelos empresários de ônibus. Não é possível, na semana que a presidente da República edita uma medida provisória, concedendo isenções fiscais, concedendo vantagens tributárias às empresas de transportes coletivos, eles, como que aviltando contra a alma do povo brasileiro, num ataque à cidadania brasileira, nas principais capitais do país, reajustam a tarifa. E os prefeitos aceitam reajustar a tarifa. Como se tivesse justificativa e razoabilidade isto. Esta é, senhor presidente, a diferença do que ocorre na capital que nós governamos, na capital do meu estado. Não foi aceito o reajuste da tarifa de transporte coletivo. Nós vamos debater o sistema de transporte coletivo da capital e a Prefeitura de Macapá vai se entrincheirar contra qualquer tentativa de reajuste. Seja mobilizando o povo contra. Lá em Macapá, estas cenas não se repetirão. Lá em Macapá não se repetirão. Porque, se tiver manifestação lá contra aumento da tarifa de transporte coletivo, se lá ocorrer, a prefeitura vai estar ao lado dos manifestantes.
Se lá tiver manifestação contra reajuste, como está ocorrendo pelo movimento pelo Passe Livre em São Paulo, a prefeitura vai estar ao lado dos manifestantes, ao lado da mobilização. Não vai estar do lado de cá do balcão. A prefeitura de Macapá, ela não estará ao lado da repressão, ela não estará ao lado da criminalização dos movimentos, dos justos movimentos sociais, ela não estará ao lado daqueles que fazem, às vezes, dos empresários. Fazem, às vezes, dos empresários numa circunstância como esta. A situação colocada é gritante. O governo federal edita medida provisória concedendo vantagens e isenções para as empresas e para os empresários do setor. Eles respondem num assinte aos governos, num assinte ao povo brasileiro, eles respondem reajustando a tarifa. Isso não tem lugar e nem cabimento. E a maior das violências é isto. É este assinte perpetrado pelos empresários de ônibus. A violência se fala somente da reação do povo, ocorrida ontem, nas ruas de São Paulo, nas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de outras capitais pelo país. Se fala somente da reação, mas se esquece de falar quais são as razões desta reação popular. Por isso, senhor presidente, queria concluir cumprimentando e aguardei, tinha que fazer esse pronunciamento no dia de hoje, porque eu tinha necessidade de apresentar esse contraponto, tinha necessidade de dizer que ao governar tem que se fazer escolhas, tem que dizer a quem se serve. Governar, eu não opto por este discurso cômodo, que governar é conciliar os interesses de todos. Existem na sociedade interesses inconciliáveis. Neste caso concreto, existem interesses de grupos de empresários, muitas vezes pelo Brasil, inescrupulosos, que há anos não têm em seus municípios e capitais nenhum tipo de licitação para novas linhas de ônibus, que sempre tutelaram governos. E existem governos que servem a esses empresários e que servem a esses interesses. Empresários esses que não têm sequer a vergonha de que, quando o Estado brasileiro concede para eles incentivos e apoios, nesse mesmo momento, eles cuspirem contra o povo brasileiro e contra o Estado brasileiro, reajustando para os trabalhadores, para a juventude, as tarifas de transportes coletivos. Existem alguns que aceitam isso. Eu tenho a honra de dizer que na prefeitura, governada na prefeitura da capital do meu estado, governada, liderada pelo companheiro prefeito Clécio Luiz, do PSOL, isso não ocorre. E lá, essa prefeitura tem uma opção bem clara. Se tiver fotos de manifestação, senhor presidente, lá em Macapá, nessas fotos, ao lado dos manifestantes e contra o reajuste de tarifa, estará a prefeitura da minha capital. Obrigado, senhor presidente.